sem igualdade, ou seja, sem a equidade. Então o Rawls trabalha essa forma hipotética que eu escrevi no resumo assim. Nesta formação hipotética, Rawls propõe o que chama de véu da ignorância. Para ele, a única forma dessas pessoas instituídas em posição original escolherem princípios justos, aqueles princípios apresentados pela razão de cada um, seria se as pessoas ignorassem todas as circunstâncias pessoais anteriores. Ou seja, condições financeiras, intelectuais e situações naturais deveriam ser ignoradas peremptoriamente. Nessa situação hipotética, se um legislador fosse empresário e soubesse que era ou seria empreendedor, por exemplo, jamais concordaria que ele e o trabalhador devessem ganhar o mesmo quantitativo por produto. Enfim, seria algo injusto para ele. Então, se você tira esse véu, essa noção dele é bastante pertinente porque ele coloca as pessoas para pensarem em leis justas, em normas que são mais justas para determinadas categorias. E, evidentemente, o que o Rawls está discutindo é sobre o respeito das pessoas. Então, ele vai trabalhar, de certa forma, esses conceitos sobre a normatividade das pessoas. Então, ele, por exemplo, discute a questão de se, de fato, o utilitarismo é correto ou não. O utilitarismo de Bentham, e ele vai usar essa discussão do utilitarismo, se não me falha a memória, já no primeiro capítulo do livro, ele já vai discutir o utilitarismo de Bentham, que diz o quê? Que se as pessoas procuram a justiça, e essa justiça traz felicidade, e felicidade para um grande número de pessoas, essa justiça, então, ela é correta. Ou seja, se a justiça ela pressupõe que você terá felicidade, e pressupõe também que um maior número de pessoas terá felicidade, a ideia de Bentham é exatamente essa, ou seja, que você então terá um conceito de justiça. O Rawls não, ele vai pensar diferente. O Rawls ele vai trazer mais dúvidas do que concepções de certeza. E principalmente esse livro que é lançado 20 anos depois de Teoria da Justiça, que Teoria da Justiça é de 71, ele vai, na verdade, discutir o quê? Ele vai discutir que as pessoas elas não fazem necessariamente as coisas boas ou pertinentes para a comunidade, elas pensam sempre nelas, daí o caráter egoístico. E daí também essa discussão anterior que foi exatamente de você tirar este véu com as pessoas sem que elas tenham a exata noção dos papéis que elas ocuparão na sociedade. Mas sobre essa questão da legislação, da construção da legislação, a estrutura básica como objeto, nesse capítulo vai se discutir então o utilitarismo da teoria da justiça, que foi escrita anterior ao Rawls. O Rawls ele vai considerar que essa teoria ela é incorreta, porque ela prejudica as minorias. Então, de fato, foi o utilitarismo que trouxe a ideia de que poderia se subordinar a legislação a uma teoria científica da justiça, diz ele. Ou seja, uma visão organizacional da teoria da justiça, né? E aí ele diz que, na verdade, você tem que fazer o contrário, você tem que pensar do ponto de vista plural. E daí que muitos aproximam ele do pluralismo e de outras correntes, como o multiculturalismo. Então, o Rawls ele vai discutir o quê? Ele vai tratar da equidade. E da equidade ele entra nessa discussão ele rechaça então o utilitarismo e ele torna a voltar nessa discussão de quem seriam então as pessoas que poderiam discutir e participar das comunidades políticas, né? Então, o Rawls ele vai exatamente falar que você tem uma razão pública e que essa razão pública ela pode ser ocupada sim pelos políticos, ou seja, você pode deliberar como cidadão, mas você não pode ignorar o político. Daí que ele vai fazer uma diferença, ele vai fazer uma recapitulação nesse livro. Esse livro, no prefácio dele, já se discute bastante o que é o político para ele, porque ele vai tratar o político como uma figura que ele influencia, né, a produção de leis, e ele é influenciado pela opinião pública.
Todavia, o Rawls vai fazer um alerta, ele vai falar o seguinte: a opinião pública muitas vezes ela pode ser deturpada. E aí ele cita essas modernas concepções dos anos 70 e 80, até mesmo desenvolvidas pelo Habermas, né, que você tem que tomar cuidado com a questão da discussão estratégica. Então, ou seja, você não pode ser estratégico nesses debates. Então, durante os debates de produção normativa, você tem que procurar atender não à felicidade, não necessariamente ao bem-estar de todos, ou da maioria, como se diz o Jeremy Bentham. Você tem que pensar também nas minorias, ou seja, sempre vai existir então uma condição das minorias. E isso ele trata no capítulo 2, principalmente dele, que ele passa do construtivismo kantiano, né, na teoria moral, em que ele discute como essa concepção particular de pessoa pode ser desenvolvida e respeitada. Então, só para você ter uma ideia, a discussão do Rawls é muito atual no debate sobre cotas entre negros, sobre cotas sobre deficientes, e ele que trouxe esse debate, de certa forma, para os Estados Unidos com a sua teoria da justiça. Bom, o livro dele também traz as liberdades básicas e suas prioridades. Ele discute profundamente sobre os direitos fundamentais e os direitos individuais e como eles devem ser colocados e postados numa Constituição. E essa Constituição deve ser o quê? O elemento básico dessa teoria da justiça dele. Ou seja, você tem então a teoria da justiça voltada para a sociedade e não para o Estado, mas tendo o Estado, ou seja, as instituições, uma função moral muito grande. Apesar dele fazer a diferença da questão moral da filosofia política, ou seja, e mesmo da teoria da justiça, ele separar ela da questão moral e da questão metafísica, ele vai também se aprofundar bastante nas questões prioritárias da política, né? Então, que seria uma forma diferente de política, né? Não a política como coação, como espaço de desenvolvimento da violência do Estado, mas a política como espaço de deliberação. Então, ele vai tratar também da teoria da justiça como equidade, que aí ele fala que é uma teoria política e não metafísica, é exatamente isso que a gente está discutindo. Ou seja, Rawls supera a doutrina filosófica, né, que era até então impregnada dessa discussão sobre filosofia política, até porque, como diz um dos seus comentaristas, né, que é o Dworkin, ele vai falar exatamente que o caso dele, as críticas principais que o Rawls vai sofrer é sobre a generalização da sua teoria da justiça. E aí vai se comportar, nesse livro, ele vai deixar bem claro que ele se aplica ao liberalismo americano, ou seja, dos Estados Unidos da América, que não é necessariamente a mesma experiência da Inglaterra ou da Alemanha. E ele faz questão de deixar claro que são 200 anos de constitucionalismo nos Estados Unidos. Então, e uma das categorias muito importantes no pensamento dele, e também está lá no capítulo 5 deste livro, é a ideia de um consenso por justa posição. Basicamente, o consenso por justa posição é a ideia que você tem que seguir em frente. Ou seja, você tem alguns determinados temas que não são possíveis de serem dialogados e serem colocados em discussão do ponto de vista da formação moral e autóctone das pessoas. Então, alguns temas você simplesmente não discute e trata-os como consensos. Então, esses consensos, eles serão, de certa forma, nesse livro ele fala de duas formas de consenso. Primeiro, o consenso seria exatamente esse consenso das pessoas, ou seja, em que elas mesmas, que seria um consenso individual, entre elas, ou seja, a religião, ou seja, o aspecto determinante da família, e que essas questões elas são difíceis, são exatamente culturais. E o consenso por justa posição é o que? É a concepção política e não metafísica da justiça, ou seja, é uma aproximação maior com a prática, através de se entender que determinados temas, esses temas devem ser guardados não para deliberação, devem ser aceitos. Então, é mais ou menos isso a concepção dele. Depois ele discute também a prioridade do justo, as concepções do bem. E o Rawls ele é importante, então, só para encerrar, para essa discussão emblemática da deliberação, ou seja, da teoria da deliberação.
Ou seja, ele traz à tona a discussão da necessidade de você ter uma teoria da justiça e saber como essas pessoas participarem. De certa forma ele está ao lado do Habermas no mesmo debate, porque o Habermas também, ao trazer a discussão, os dois até fazem o mesmo diálogo durante muito tempo. O Habermas até dizendo que Teoria da Justiça é um dos livros fundamentais na história do pensamento político americano, porque ele traz essa potencialidade de se acreditar que é possível procedimentar a justiça sem a presença, sem a noção de que seja um contrato do Estado, sem que o Estado seja coator, ou seja, que coage as pessoas com a sua violência. Na verdade, as pessoas é que decidem que é preciso estabelecer princípios e esses princípios devem ser seguidos, quais sejam o princípio da liberdade e o princípio da igualdade.